É possível um sistema de dois objetos carregados eletricamente terem o comportamento de um oscilador harmônico simples? Então, qual é o período de oscilação? O tempo que demora para o movimento de vai e vem se repetir? Me acompanhe aqui que eu vou lhe responder a essas perguntas num super passo a passo. Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e aqui temos um sistema de dois objetos pontuais carregados eletricamente, os dois com cargas positivas, sendo que o objeto verde está fixo, preso, atarrachado. Então não importa as forças que vão estar agindo sobre ele não vai sair dessa posição. Já o objeto roxo está livre para oscilar em torno da posição de equilíbrio. Bom, obviamente já estou falando para vocês que esse objeto vai estar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Mas é claro, eu vou mostrar o porquê disso também. Mas a questão aqui é a seguinte: será que essa oscilação é do tipo oscilador harmônico simples? Então me acompanhe aqui, que é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Uma vez que esses dois objetos possuem massa, eles vão estar sujeitos à força de atração gravitacional da Terra, a famosa força-peso. Entretanto, esse objeto verde, como eu falei antes, ele está preso, fixo. Então, por mais que tenha força-peso atuando sobre ele, essa força não vai tirar ele da posição em que ele se encontra. Já o objeto roxo está livre, portanto a força-peso atuando sobre ele vai querer jogá-lo em direção ao objeto verde. Porém, esses dois objetos também estão carregados com excesso de carga positiva, portanto eles vão estar sujeitos a uma força de repulsão elétrica dada pela famosa lei de Coulomb, que descreve a força elétrica como sendo uma constante vezes a carga de um objeto vezes a carga do outro dividido pela distância entre esses dois objetos ao quadrado. Então, explicitando aqui, Qzão e Qzinho são a carga elétrica dos objetos envolvidos, o R é a distância entre essas duas cargas e K é a famosa constante de Coulomb. Então, considerando essas duas forças, a gente consegue responder o porquê que esse objeto roxo vai ficar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Quando o objeto roxo estiver próximo do objeto verde, a distância entre esses dois objetos vai ser muito pequena e a força elétrica de repulsão que o objeto verde vai fazer sobre o objeto roxo vai ser muito grande, maior do que a força-peso, fazendo esse objeto roxo se afastar do objeto verde. Entretanto, à medida que ele vai se afastando, essa distância vai aumentando e a força elétrica vai diminuindo. E vai chegar uma hora que a força-peso vai ser maior que a força elétrica, o que vai fazer com que esse objeto roxo vá em direção ao objeto verde novamente. E assim esse movimento fica se repetindo indefinidamente. Então agora a questão é descrever se esse movimento é realmente do tipo oscilador harmônico simples. Para isso, basta nós equacionarmos as forças resultantes atuando sobre o objeto roxo de acordo com a segunda lei de Newton, que diz para a gente que força resultante atuando sobre um objeto é igual à massa que esse objeto tem vezes a aceleração que ele vai estar sujeito. Então, explicitando aqui, Fr é a força resultante, a soma das forças atuando sobre o objeto roxo, m é a massa do objeto roxo e A é a aceleração que o objeto roxo vai estar sujeito devido à soma das forças que vão estar atuando sobre o objeto roxo. Agora, antes de equacionar as forças resultantes que estão atuando sobre o objeto roxo, vou pedir para você curtir esse vídeo, não custa nada e ajuda bastante o canal, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. E claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que estão estudando oscilador harmônico simples. Agora vamos lá, equacionar as forças que estão atuando sobre esse objeto roxo. Bom, eu vou limpar um pouquinho a tela e vou deixar apenas a lei de Coulomb e a segunda lei de Newton. E também vou analisar a situação em que nosso objeto se encontra na posição de equilíbrio e vou dizer que essa distância que o objeto roxo está do objeto verde nessa condição inicial é uma distância aí que eu estou chamando de y0, um valor conhecido, que a gente poderia de repente até medir com uma fita métrica, por exemplo. Essa situação eu estou chamando de primeira situação e eu vou descrever com vocês a força elétrica que está atuando sobre esse objeto roxo e a força resultante. Então a força elétrica é simples,
constante de Coulomb, a carga dos dois objetos, Qzão, Qzinho, dividido pela distância que o objeto roxo está do objeto verde. Essa distância é y0. Portanto, no lugar do r, a gente substitui y0 ao quadrado. E a força resultante nada mais é do que a soma das duas forças. Então, a força elétrica, que a gente acabou de descrever, que está para cima em relação ao eixo y, menos a força peso, que está apontando para baixo. Então, menos massa vezes a gravidade, que a gente sabe muito bem que é assim que se descreve a força peso, sempre massa vezes a gravidade. E tudo isso igual a zero, uma vez que o objeto está na posição de equilíbrio e nessa posição a aceleração resultante sobre ele é igual a zero. Imagina, se a gente tivesse colocado esse objeto exatamente na posição de equilíbrio, a força elétrica é igual à força peso, portanto ele fica parado, não tem aceleração. Por isso que a força resultante é igual a zero, a aceleração é zero. Então está aqui, igual a zero. Portanto, a gente vai descrever aqui o óbvio, que a força elétrica é igual à força peso. Kqzão Qzinho sobre y0 ao quadrado é igual a massa vezes a gravidade. Força elétrica é igual a força peso quando o objeto se encontra na posição de equilíbrio. Agora eu vou pegar esse objeto e deslocar um pouquinho em relação à posição de equilíbrio. Eu vou chamar isso aí de segunda situação. E esse pouquinho que foi deslocado, eu estou descrevendo como sendo uma distância y. Vamos agora descrever a força resultante atuando sobre o objeto roxo nessa situação. Então a gente vai continuar tendo a força elétrica, que é Kqzão Qzinho dividido pela distância ao quadrado, e agora a distância é y0 mais y, menos a força peso, mg, e tudo isso agora não é igual a zero, mas sim massa vezes a aceleração. Nessa posição, o objeto está sujeito a uma força resultante e, portanto, a uma aceleração, uma vez que aqui a força resultante, dá para ver pela representação das setinhas, é diferente de zero, então ele vai estar sujeito a uma aceleração. Eu vou substituir mg nessa equação por Kqzão Qzinho dividido por y0 ao quadrado, uma vez que massa vezes a gravidade, a força de atração gravitacional, a força peso sobre o objeto roxo é igual à força elétrica na posição de equilíbrio. Então vamos lá, no lugar de mg, Kqzão Qzinho sobre y0 ao quadrado. Tá aqui. Tudo isso igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração a gente sabe também que pode ser descrita como a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, vou continuar a desenvolver essa equação e para isso primeiro eu vou desenvolver o primeiro termo, o denominador dele, aplicando a regra do quadrado perfeito. Vai ficar da seguinte maneira. O quadrado do primeiro, y0 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2y0y, como está aqui, mais o quadrado do segundo termo, vai ficar y ao quadrado. O resto continua igual. No nosso problema, estamos assumindo que o deslocamento y, esse pedacinho, é muito menor do que y0, de tal maneira que a gente pode desprezar o termo y ao quadrado nesse denominador, porque ele é aproximadamente zero. Imagina, se y for 0,00001 metros, se nós fizermos esse termo ao quadrado, ele vai dar um número menor ainda, de tal maneira que se a gente somar ele a y0 ao quadrado, que é um número muito maior, ele praticamente não soma nada. Então a gente pode desprezar. Tá, professor, isso quer dizer que eu posso desprezar esse segundo termo também? Uma vez que se eu fizer y, que é muito pequeno, vezes os outros dois termos que são constantes, esse termo vai dar quase zero também. Não, você não pode fazer isso com esse outro termo. Se você considerar esse segundo termo aqui sendo zero, observe que a gente vai ficar Kqzão Qzinho sobre y0 ao quadrado menos Kqzão Qzinho sobre y0 ao quadrado, ou seja, o resultado disso tudo aqui vai dar zero. Eu vou estar considerando que eu estou analisando o meu objeto roxo na posição de equilíbrio. E não é isso que a gente está fazendo. Nosso objeto roxo está deslocado em relação à posição de equilíbrio. Então a gente não pode desconsiderar esse segundo termo aqui, não pode desprezar ele, fazê-lo como sendo todo ele igual a zero. Isso você não pode fazer. Feitas essas considerações, vou colocar Kqzão Qzinho em evidência e agora a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações, que nada mais nada menos é multiplicar os dois denominadores
e o numerador de cada uma dessas frações multiplicar pelo denominador da outra. Já vou aproveitar aqui e passar a massa dividindo para o outro lado da equação. Fazendo tudo isso, vamos ficar com Kzinho dividido pela massa. O primeiro termo multiplicando lá no numerador vai ficar y0 ao quadrado, menos no segundo termo, multiplicando o denominador lá no segundo termo, y0 ao quadrado mais 2y0y. E a multiplicação dos dois denominadores vai ficar y0 ao quadrado vezes y0 ao quadrado, y0 na quarta. Y0 ao quadrado vezes 2y0y, 2y ao cubo, y. Tudo isso igual à derivada segunda da posição em relação ao tempo. Aqui a gente pode observar que o y0 ao quadrado vai embora e o denominador a gente pode simplificar mais um pouquinho colocando o y0 na quarta em evidência, abrindo parênteses, tudo isso vezes 1 mais 2y sobre y0. E a gente pode observar que como y é muito menor que y0, essa fração dá praticamente zero, então a gente pode desprezar esse termo, ou seja, todo esse denominador aqui é aproximadamente y0 na quarta. Então vamos substituir e vamos ver como é que vai ficar a cara dessa equação. Menos, que vem daqui, desse sinal negativo, kzão Qzinho sobre a massa, vezes o 2y0y, que é o que sobrou no denominador, e o denominador ficou só y0 na quarta, como está aqui, e tudo isso igual à derivada segunda da posição em relação ao tempo. Que dá para simplificar um pouquinho, cortar um y0 do numerador com 1 do denominador, vai ficar só y0 ao cubo. E no lugar de Qzinho e pegando um y0 ao quadrado aqui do y0 ao cubo, a gente tem que Qzinho sobre y0 ao quadrado é mg. Então eu vou substituir no lugar de Qzinho sobre y0 ao quadrado, tudo por mg. Então a gente vai ficar com menos, que já estava lá, o 2, Qzinho y0 ao quadrado, mg, tudo isso dividido pelo m e sobrou um y0 aqui ainda. Então my0 e o y que estava lá no numerador também continua aqui. Tudo isso igual à derivada segunda da posição em relação ao tempo. Que dá para simplificar um pouquinho mais, a massa vai embora e passando esse resultado aqui lá para o outro lado da equação, a gente fica aqui a derivada segunda da posição em relação ao tempo mais 2gy dividido por y0, tudo isso é igual a zero. Tá, professor, você me mostrou tudo isso e até agora eu não estou enxergando se esse sistema se comporta de acordo com o oscilador harmônico simples. Vejamos, eu vou limpar um pouquinho a tela e colocar essa equação um pouco para o lado e lembrá-los que essa equação tem exatamente a mesma cara da equação diferencial que caracteriza qualquer tipo de oscilador harmônico simples. Portanto, esse nosso sistema ele é um oscilador harmônico simples, onde ω ao quadrado, que é igual a 2π dividido pelo período, conhecido como velocidade ou frequência angular, no nosso caso é igual a 2g sobre y0. Então veja, a gente pode relacionar o período de oscilação do nosso sistema com a constante 2g sobre y0. Vamos lá. Então quem que é ω ao quadrado? É simplesmente 4π ao quadrado dividido pelo período ao quadrado. Então está aqui, 4π quadrado dividido pelo período ao quadrado. E tudo isso é igual a 2g dividido por y0. Então basta agora dar um jeito de isolar o período ao quadrado nessa equação. A gente pode verificar que o 4 dá para simplificar com 2, vai sobrar só 2 nesse lado. A gente pode passar o y ao quadrado multiplicando o π quadrado, o g dividindo e isolar o t ao quadrado. Vai ficar da seguinte maneira: t ao quadrado igual a 2π quadrado y0 sobre g. Para determinar o período, basta agora tirar a raiz quadrada dos dois lados e a gente vai ter que o período de oscilação do nosso sistema é igual a π vezes a raiz de 2y0 dividido pela aceleração da gravidade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Dúvidas? Deixe nos comentários. Sugestões de novos exercícios? Deixe nos comentários. Valeu!